A nossa entrevistada de hoje é a Renata Favaron, ela é fisioterapeuta e vem bater um papo com a gente aqui sobre um novo olhar sobre a fisioterapia, né? Achei interessante porque a Renata apresenta a fisioterapia de uma forma bem diferente do convencional, do que a gente tem aí no dia a dia. E aí, Renata, tudo bom? Tudo bem, Lelé, e você? Estamos aqui na luta. Como que é o nome dessa clínica mesmo? Clínica Wellness. Wellness. O que significa wellness? Bem-estar. Ah, é. Puta, duro ser analfabeto de inglês, né? Vou falar uma coisa. Eu sou analfabeto de inglês, o que eu vou fazer? Aliás, a Nídia, aquela que você encontrou aqui a hora que você estava entrando, ela saindo, ela é também professora de espanhol e de inglês, né? Foi ela que cunhou isso para mim. Lelé, você é um analfabeto. Semi-analfabeto. Por que, Nídia? Porque você só sabe português, né? Você tem que aprender inglês e espanhol. Eu falei, tá bom, mas na próxima encarnação eu vou dar jeito nisso. Ô, Renata, como que é essa nova fórmula que você trabalha com fisioterapia? Lelé, então nós estamos trazendo alguns novos conceitos de reabilitação e atividade física, numa visão simples até, mas uma visão que a nossa graduação ainda não conseguiu passar para a gente tão claramente. Então, o que nós estamos trazendo, primeiramente, é olhar o ser humano como um todo, receber uma pessoa que tem dor, que relata dor ou alguma lesão em alguma parte do corpo e começar a olhar para ele como um todo, não segmentado como a gente faz até hoje. Todas as clínicas, ou a maioria das clínicas, quando recebem alguém, né, nós fazemos um raciocínio no ombro, no joelho. Então, o ombro e o joelho é uma consequência, provavelmente, de uma estrutura desorganizada. Então, começa a olhar de uma maneira diferente. Por exemplo, eu tenho um amigo que é fisioterapeuta também, que é o Estevão Marques, aquele grandão que tem 2,5 metros de altura, você conhece ele? Não conheço. Ah, você tem que conhecer. Ele também trabalha, com podologia. Ai, meu Deus do céu, é um nome comprido. Tá. Mas é muito interessante também o trabalho que ele faz. Eu esqueci, viu, Estevão? Me desculpa, mas esse nome do teu trabalho é muito comprido. Ele também trabalha com a sua estrutura como um todo a partir dos pés. Um negócio muito legal. Exatamente. A descarga, quando a gente fica de pé, a descarga do peso do nosso corpo começa lá no tornozelo, né? Aliás, começa antes, na maneira que a gente pisa, onde está o centro de força no nosso pé, na nossa pisada. Isso interfere no joelho, isso interfere no quadril, na coluna, no ombro, na cabeça, em tudo. Então, seu amigo que está começando lá na descarga, está num caminho legal, claro, né? Ah, e é muito bom. Agora, por exemplo, eu tenho uma dor crônica no ombro. Por exemplo, nesse ombro. Essa dor pode estar relacionada a quê? Essa dor pode estar relacionada a várias situações. É muita ousadia definir uma ou a mais provável até. Mas um raciocínio legal de se fazer, começando com um centro de força. Quando a gente fica de pé, nós temos um centro de força que atua para a gente conseguir ficar se equilibrando na gravidade. Então, imagine que nós somos feitos de bloco. Lá no tornozelo nós somos um bloquinho, joelho, quadril, coluna, cabeça. E esses bloquinhos, eles deveriam estar em harmonia, organizados. Então, imagina se um está mais para frente, o outro está mais para trás. Nosso corpo faz um esforço tremendo para conseguir ficar de pé ainda, né? E aí começa a desorganização. Então, no teu caso, avaliar desde lá dos pés da descarga, a coluna principalmente, essa parte de coluna, costela e cabeça, nós chamamos de esqueleto axial. Aí a parte mais importante, porque nessa parte do nosso corpo é onde estão todos os órgãos vitais. Se ele está em desequilíbrio, o resto vai fazer um esforço para conseguir trabalhar em harmonia. Então, joelho, quadril, coluna, alguma coisa no seu organismo pode estar em desequilíbrio, levando o ombro junto a se adaptar, e aí a dor vem no ombro. Mas, originalmente, o ombro pode até não ter nada. Alguma outra situação que está fazendo. Pois isso me lembrou aquela música da Xuxa, né? Aquela musiquinha da Xuxa, como é que é? Cabeça... joelho, mão e pé, né? Ah, que legal. Agora, você sabe o que eu acho interessante? O seguinte, a gente raramente pensa
no nosso corpo, né? A pessoa levanta de manhã e já escova dente, já sai, já vai trabalhar, já entra no carro. Mas a estrutura do corpo da gente é muito frágil, né? E ao mesmo tempo é muito forte, né? Porque está tudo aqui dentro, tudo aqui, nesse pedaço, né? E a gente não cuida disso como deveria cuidar. Por exemplo, você pega uma coluna, cada vértebra daquela ali, se uma saiu do lugar, desequilibrou tudo. Exatamente, Lelé. É isso que você propõe. É isso que nós propomos. Não só com o olhar na coluna, mas volto a dizer, o nosso tronco, inclusive, é onde se encontra a maioria das articulações. A nossa coluna tem muito movimento. E nós não pensamos no nosso corpo, nós não temos consciência dele, então a gente está sentado aqui, batendo um papo, pensando, exatamente. E não temos consciência de como nós estamos, né? Se a gente está torto, se a gente está... Como está essa distribuição de peso? Exatamente, é isso mesmo. E quando levamos a consciência, ou começamos a perceber certas coisas, e isso, é claro, é um treino, né? Na maioria das vezes no nosso dia realmente nós não estamos prestando atenção nele, na posição que ele está. E isso é um treino que começa lá com a nossa proposta, por exemplo, trazendo a nossa percepção para o que está acontecendo e, como tudo, podendo gerar um hábito. E aí no nosso dia a dia, normalmente, com facilidade, nós vamos estar prestando atenção nele. E não só se corrigindo, eu estou percebendo que eu estou torta e vou me corrigir. Porque essa correção, ela permanece alguns minutos, segundos até. Nós não temos a estrutura para sustentar isso. Então, é um misto de cognitivo com motor, com fisiológico. Então, é um misto para conseguir ter essa estrutura saudável. Hoje, nós já pensamos que... pesquisas nos mostram, né? Todas as nossas células são renovadas a cada 21 dias. Elas estão em constante renovação. E a cada renovação vai ser feita de acordo com as nossas escolhas, de alimentação, de sono, de movimento. Então, para onde nós levamos o nosso organismo está totalmente relacionado com as nossas escolhas, porque ele se renova. E ele se renova em cima do que nós estamos propondo para ele, né? Quando você me diz comida, por exemplo, sono, por exemplo, nós, pessoas comuns aqui, que estamos no dia a dia, nós comemos e dormimos bem? O que você vê? Qual é a sua avaliação? Não posso falar de nós, né? A maioria, acho que sim, porque existe um padrão e nós estamos, na minha percepção, num momento de conscientização. Mas ainda muito devagar, né? Muito... não me vem a palavra. Está no início ainda. A maioria não tem uma consciência alimentar e devemos pensar em consciência alimentar. É óbvio que uma nutricionista falaria bem melhor que eu em quantidade e qualidade de alimentação. E sono, uma noite tranquila que começa antes da gente dormir e termina na qualidade quando a gente acorda, também a grande maioria das pessoas não tem. Então, para o nosso físico, existem 3 pilares que são super importantes. Primeiro é a alimentação, e isso nos traz uma garantia do nosso fisiológico, o que está acontecendo com os nossos tecidos, pele, osso, músculo, articulação e tudo que está envolvido. O sono, que é o repouso, todos os estímulos que temos durante o dia, eles são recuperados no sono. Mesmo mental, emocional, tudo que acontece durante o nosso dia, a recuperação é durante o sono. E o estímulo, que é a atividade física, né? Então, esses 3 pilares nos dão saúde ou perde saúde, vamos colocar assim. Ou tiram a nossa saúde. Ou tiram a nossa saúde, exatamente. Você disse uma coisa interessante com relação ao sono. Você disse o sono antes de dormir e depois que acorda. O que você recomenda para antes de dormir? Antes de dormir, uma preparação, né? Quando nós estamos chegando próximo do momento de iniciar nosso repouso, deveria ir diminuindo os estímulos, por exemplo. Então, televisão, música, todos os nossos sentidos são captadores de estímulos externos, né?
Então, diminuindo realmente uma alimentação com menos sabor, não muito doce, não muito salgado, não muito picante, o som não muito estimulante, o mental não ficar trabalhando. Imagina a gente ficar assistindo o jornal, notícias ruins, até na hora que vai dormir. Imagina como será nosso sono, né? Ah, eu parei de fazer isso faz tempo. Pois é. Eu só assisto jornal de manhã cedo. Exatamente. Então, entrando num processo de desaceleração. Parar de tomar café, claro, parar de fumar. Claro, exatamente. Isso tem tudo a ver com o nosso sono. Não beber bebida alcoólica na hora de um pouco antes de dormir, né? É difícil isso, né? Numa sociedade que diz que você precisa beber para ser feliz. Né? Pois é isso que eu digo do padrão, né? Nós estamos muito condicionados a padrões. E quando a gente olha para a saúde, são bem inadequados, né? Renata, se o cidadão, suponhamos que eu vou te procurar, vou lá na Clínica Wellness. Isso. Ou Clínica Bem-Estar. Isso. E estou assim com uma hérnia de disco assim que está me matando, né? Como é que você vai me tratar? Eu vou te analisar, Lelé, em movimento, primeiramente, para identificar onde em você tem pontos de rigidez e onde tem ponto de movimento. Então, imagina novamente aquelas pecinhas encaixadas. Se alguma está rígida, se eu não tenho movimento em alguma parte, a outra vai estar se movimentando em excesso, que é o desequilíbrio. Então, em movimento, eu já começo a perceber onde em você deveria ter mais movimento, para soltar aquela carne. Imagina que é uma carne dura mesmo, né? Quando eu pego no seu ombro, eu não estou avaliando a articulação, osso, ligamento, cartilagem. É um todo, eu estou pegando em tudo que compõe essa região. Então, se alguma coisa aconteceu aqui ou lá na tua hérnia, a região toda vai estar mais rígida. É uma reação em cima de alguma situação inadequada que está acontecendo. E aí nós vamos ter um olhar em cima disso. Onde nós vamos iniciar para liberar onde está rígido, para começar a estimular onde deveria trabalhar. E aí você vem ganhando um equilíbrio como um todo. E a consequência disso é a reabilitação de uma hérnia, de ombro, de qualquer tipo de articulação. E esse processo, ele é demorado, em média, por exemplo, quando você pega uma pessoa com uma hérnia de disco bem doentia, por exemplo, quanto tempo demora para a pessoa se reorganizar? Porque eu tenho informação que hérnia de disco, que o cara vai até a cirurgia, né, às vezes. E a cirurgia, às vezes, não resolve o problema. Exatamente. E aí vamos pegar o exemplo da cirurgia de hérnia de disco, que é bem interessante. Se eu tenho duas vértebras da coluna numa situação inadequada, que elas comprimem e o disco hernia, o disco sai da onde ele deveria estar, eu posso pensar que a musculatura que está passando ao redor ali não está inadequada com a minha postura, com o meu estilo de vida. Então aquela região entra em sofrimento e aí me leva à hérnia. A cirurgia de hérnia, o neurocirurgião, o médico vai levar aquela situação numa situação melhor, vai recuperar aquilo. Se não tiver um trabalho paralelo naquela região, o que vai acontecer? Herniar embaixo novamente, ou herniar em cima, porque não tirou a causa daquilo. Então, quando você me fala, a hérnia é para o resto da vida, a atenção, creio que sim, para o resto da vida, porque já está um sinal vermelho ali que alguma coisa a gente deveria prestar atenção. Mas é totalmente recuperável, reabilitável. Nem sei se existe essa palavra, Lelé. Reabilitável. Ah, existe. Se não existia, a gente exatamente. Por quê? Porque, lembra, o tecido se renova. E a gente consegue fazer com o nosso corpo situações novas também. Então, eu acredito muito, essa nossa proposta está muito embasada em... A única constância da vida é que nós somos impermanentes em tudo. Em tudo. Em tudo, né, Lelé? Isso é verdade. É muito arcaico pensar que, olha, eu tenho uma hérnia cervical e nunca mais eu vou... Não existe nunca. Não existe. E pro tal do nervo ciático? Porque esse negócio da dor do ciático é a coisa que eu mais escuto. O meu ciático, né?
É mais ou menos igual a hernia de disco? Mais ou menos igual. O que é o ciático, afinal de contas? Que eu não sei o que é isso. Ciático é um nervo que nasce lá na coluna e ele vem ali da lombar, que é mais ou menos na região da nossa cintura, e ele tem um trajeto que vem pelo glúteo, pela perna e vai descendo. E é comum, né, porque, mais uma vez, qual é a nossa postura durante o nosso dia? Ou está muito sentado, ou está muito abaixando. Então, aquela região é uma região muito comum de se ter alguma situação inadequada. E aí, é igual, tá? Só diferenciou a área que vai explodir, vamos colocar assim. Se não foi lá na vértebra, pode ser no início ali do nervo, ou pode ser em alguma outra região onde ele está passando. Então, isso é o nervo ciático. Qual que é o tratamento? O mesmo. Por isso que eu falo que é simples, reorganizar. Existe uma técnica muito conhecida no mundo que chama Rolfing. Aqui em Rio Preto, ela tem aqui em Rio Preto há alguns anos, nas capitais do nosso país, ela é muito mais conhecida. O Rolfing já traz essa proposta para a gente de reorganização há um tempo já. E nas opções que a gente tem de mercado, de reabilitação, o Rolfing é muito bem-vindo. Ele consegue esse equilíbrio, respondendo em quanto tempo, o Rolfing em 10 sessões. Cada sessão ele trabalha uma parte do teu corpo, por exemplo. E na 10ª sessão já se tem uma outra situação. Então a dor já está muito amenizada ou praticamente anulada. Já existe um reequilíbrio. E aí nós vamos para a consciência. Qual que é a maneira de se sustentar naquela situação? Aí fazendo uma atividade de qualidade para o resto da vida. Ô, Renata, e pode acontecer, por exemplo, de o corpo se reorganizar sozinho? Porque eu vou te contar uma coisa. Quando eu era adolescente, eu pisava para fora. Então todos os meus sapatos, o salto dele comia assim, mas muito. E de repente eu parei. Hoje eu piso normal, mas eu não fiz nenhum tipo de tratamento para isso. Esse sozinho, podemos pensar assim, se você foi uma criança ativa, sabe daquelas que andam, que pulam, que... O que você acha? Olha, o que você acha? Foi uma pergunta ousada, né? O que você acha? Eu acho que você foi esse apelido aqui, Lelé, né? Eu era... Naquela época não existia esse negócio de hiperativo, né? Acho que muita coisa não existia quando eu era criança. Gente, é terrível a gente ficar velho, né? A gente descobre... no meu tempo não existia esse negócio de fonoaudiologia. Eu era gago, você acredita? Gago? Uau. Então, eu não falava... Não é que eu era gago, né? Por exemplo, Favarão, eu iria chamar você de... Renata Avarão. Esse F não vinha. Tinha um problema de dicção. Fisioterapeuta e ia ficar ísio. É uma coisa complicada. Então... Lelé, mas acho que eu me expressei mal. Não pelo caminho da hiperatividade, de se movimentar. Se movimentar. Lá na nossa infância é super diferente da de hoje. Hoje meus sobrinhos, por exemplo, é do computador para o videogame para a escola, inglês e tem vários compromissos. Na nossa infância... É diferente, né? A nossa, você é bem mais novinha do que nós. Mas, salva pega, rico trico, esconde, bola, futebol, natação nos córregos, em qualquer lugar que tivesse uma poça d'água. Exato. Né? Essa foi a minha pergunta. Então, lá na nossa infância, a gente teve esse estímulo muito mais do que a geração de hoje, certo? Certo. Então, aí que estava a minha resposta. Quando você começou a perceber o desgaste de um lado e do outro, esse sozinho, podemos pensar nisso. Movimenta-se o corpo de uma maneira tão natural que ele mesmo vai se estruturando. Então, na atividade física, por exemplo, é super bom a atividade física para qualquer pessoa. Se ela tem condições de oferecer para nós, movimentar o nosso corpo em tridimensão, ou seja, utilizar ao máximo todas as articulações, inclusive da coluna, poxa, ele vai se adequando naturalmente do jeito que você está me perguntando. E as coisas mais simples, se não é dentro de um espaço físico, como uma academia, uma clínica que nem a nossa, que seja na rua, mas que seja
complexa no sentido de ter muita variedade e não só correr ou não só andar de bicicleta. O que acontece hoje nesse mercado de atividade física e reabilitação é que fica muito cíclico. A gente faz sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisinha. Exatamente. Você vai lá e 15 minutos de bicicleta, mais 15 minutos de esteira, mais 15 minutos disso, mais 15... Isso. Os movimentos, mesmo dentro da musculação, e eu não estou criticando, porque eu tenho musculação lá na nossa clínica, né? Os movimentos de musculação são cíclicos. Eles fazem um e depois faz o outro. Então, ele é bem segmentado. Então, a nossa nova proposta, esses novos conceitos, nos convidam a pensar que nós vamos fazer várias movimentações ao mesmo tempo, com mais de um movimento, que é a criança. A criança se movimenta, dança, brinca, e não é esse segmento dorme que a gente de cabeça vive. para baixo, encolhido. Né? Leleite, falo mais. Essa é a nossa fisiologia. Isso é o que a gente deveria manter conforme a gente vai envelhecendo. Então, já existem dois conceitos de idoso, o idoso ativo e o idoso velho, né? O velho está se formando com um padrão. O idoso ativo, ele está se movimentando e não vê muito limite. Eu acho isso legal, porque eu tenho o meu padrasto e minha mãe. A minha mãe é ativa. Ela anda, ela faz caminhada, ela fica o dia inteiro. Já ele não, ele já senta lá no sofá e fica lá, não quer muita injeção, né? Deixa eu aqui quietinho e tal. Como que, né? E ele tem problema. Ele tem problema no joelho, ele tem problema aqui na coluna, na região do cóccix ali. Uhum. E ela não tem. Ela não tem problema nenhum. Então, é uma comprovação científica que nós estamos fazendo agora, né? É exatamente isso. Hoje, por exemplo, quando se tem uma lesão, algum trauma, o que nós aprendemos há anos atrás, e provavelmente é o que a graduação ainda ensina, lesionou repouso. Hoje, lesionou movimento imediato. Imediato. Repouso não é bom para nada mais. Mas em situações agudas, onde tem um processo inflamatório, nós não vamos movimentar aquela parte específica, mas uma movimentação de alguma região vizinha já acelera muito mais essa reabilitação. Esse negócio de ficar deitado na cama não tem jeito não, né? Não existe mais. Não existe mais. E é interessante porque quando você me traz, em termos de fisioterapia, os bloquinhos, né? Isso me reporta, por exemplo, às filosofias e religiões do Oriente, principalmente Nepal, China, Índia, que eles trabalham com o conceito de chakras e de vórtices, né? Um deles, do Nepal, ele trabalha com o seguinte, que os vórtices têm que estar alinhados, né? São 7 vórtices, que a gente também chama de chakras, né? E quando esses vórtices não estão alinhados, permitindo que entre a energia e saia a energia, a gente fica doente. É tudo uma coisa só, né? Exatamente. Eu acredito totalmente em chakra, energia, e vem do mais denso para o mais fluido, né? Então, o nosso corpo é o mais denso, é a matéria. E essa matéria alinhada é o mesmo raciocínio. Ela consegue vir com a energia do centro de gravidade, por exemplo, muito mais fluido. E igual aos chakras, igual a tudo. É exatamente isso que você falou. E você sabe que uma vez eu ouvi uma coisa no caipira conversando, o outro reclamou que ele estava com uma dor nas cadeiras, né? Que eu acho que deve ser a coluna, alguma coisa assim, que estava com a dor nas cadeiras, nos quartos, né? Essa região aqui. Aí o outro virou para ele e falou assim, não, você está com essa dor aí porque você engordeceu muito. Se você emagrecer, acaba toda essa dor aí. E tem isso também, né? Porque o corpo da gente, o tamanho do corpo, ele está preparado para um peso. Aí você se sobrepõe ao peso, vai bater em algum lugar, né? A lesão, a dor, o que a gente pensar que nos tira o sono a nível físico, é uma situação muito clara. O que leva a lesionar ou a dor é o nosso corpo não estar preparado para a demanda. Concorda?
é uma brincadeira bem simples. A gente só é atropelado por um ônibus e machuca porque a gente não tem força de parar o ônibus. Porque se tivesse, ok. Não ia acontecer nada, né? Então, uma pessoa obesa, o que ela está exigindo da estrutura dela é bem maior, é claro, né? E normalmente o obeso está relacionado a não se movimentar muito, então ele está indo para dois caminhos negativos, vamos colocar assim, né? A falta de movimento, na maioria das vezes, e uma maior demanda para aquela estrutura. Então, as lesões, as dores, é super comum, né? E até inevitáveis, vamos pensar. Quer dizer, não adianta, né? Você tá com peso para carregar 70 quilos, e aí você engorda 15, vai para 85, em algum lugar isso vai ter que bater. Com certeza. E geralmente é a coluna. Coluna, joelho também. Exatamente. Alguma coisa vai acontecer, porque está desequilibrado, né? A gordura em excesso... Não tem acordo. Inclusive, ela contribui para desalinhar esse ponto da gravidade também, né? Ô, Renata, onde fica a clínica? Wellness. Lelé, nós estamos lá na frente da Praça do Vivendas. Lá no Vivendas mesmo, né? Chama Avenida Benedito Rodrigues Lisboa. Então, essa nova proposta, esses novos conceitos, acho que é um dever nosso também propagar, né? Replicar, porque são novas informações chegando no mercado e na consciência das pessoas também. Então, nós estamos adequando a nossa clínica para oferecer essa reabilitação com esses novos conceitos e atividade física também baseado nesses novos conceitos. A gente já tem esse trabalho há algum tempo lá, os resultados são magníficos, inclusive associar o que essa percepção do nosso corpo, novamente eu te falo, é o cognitivo, é levar informação para as pessoas, para quando elas decidirem se cuidar, que elas sejam felizes. Existe um aumento muito grande na quantidade de pessoas que estão começando a se preocupar com atividade, decidir, né, se conscientizar em fazer atividade física, com alimentação. E aí nós já estamos num ponto mas o que fazer, qual é o ideal, né, para não também entrar em alguma situação que lesiona, isso favoreça o sedentarismo ou limita mais ainda a pessoa. Então, essa é a nossa proposta, e lá na frente do Vivendas é a nossa clínica, com uma unidade já na Juscelino, ali perto da Francisco Chagas. Ali perto do Sesc. Não, na Juscelino é a continuação, né? Da Badi. Exatamente. Eu me perdi aqui geograficamente do preto. Ô, Renata, 9705-56-5925. Esse é meu telefone. E da clínica? 3226 21 39. Legal. Maravilha. Gente, olha, nós entrevistamos a Renata Pavaron. Ela veio falar aqui sobre fisioterapia de um modo diferente, um conceito diferente. Agora, o que é fantástico mesmo é quando e eu gosto quando acontece isso, quando você entrevista uma pessoa que fala do que ela sabe com brilho nos olhos. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigada, Lelé. Até mais, muito Renata. Obrigada. Obrigado. Gente, vamos em paz e ficamos com Deus.